hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha recente leitura de Praia de Manhattan, dessa escritora super premiada que é a Jennifer Egan. Super lançamento aqui esse livro no Brasil pela editora Intrínseca. E eu só tenho assim, coisas ótimas para falar dessa experiência de leitura, porque realmente esse livro aqui eu posso considerar uma das melhores leituras do meu ano de 2018. Ele é considerado um romance histórico, isso quer dizer que nós teremos aqui como pano de fundo uma época histórica muito importante, e aqui é a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que eu amo histórias que se passam nesse período. Esse livro aqui, ele possui alguns pequenos clichês, porém, eles são rodeados de fatores surpreendentes e não necessariamente inovadores, mas que juntos instigam o leitor a continuar a leitura. Foi o que aconteceu comigo. O livro ele me trouxe uma sensação, eu até comentei com vocês isso lá no Instagram, de muito especial que aconteceu comigo com a criação dos vídeos, resenhas aqui no canal, aqui no Literaturice, porque acho que em 2012, por aí, eu publiquei o primeiro vídeo resenha, e ele se deu num contexto de eu terminei, fechei o livro e precisei gravar o que eu achava sobre a minha leitura para conversar sobre ela com outra pessoa, e foi assim, logo depois. Esse livro, então, ele me deu esse sentimento de querer logo conversar com você sobre ele. Além disso, ele me trouxe aquela coisa bem clichê entre nós leitores de sentimento de se tornar órfão, sabe? Nem tinha terminado o livro ainda, eu falei, putz, como que vai ser agora que eu não tenho essa história pra acompanhar? Porque realmente foi uma história que esteve presente no meu cotidiano e eu me via pensando nela e me via querendo retornar a ela para entender o que ia acontecer, para passar por isso junto da nossa protagonista aqui, que é a Ana. Então, a primeira cena do livro, logo no primeiro capítulo, dá nome a ele, ao livro, acontece na Praia de Manhattan. Nós temos aqui o núcleo familiar da Ana, nossa protagonista, que é uma família de classe média em decadência logo depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então nós temos também esse período aí sendo retratado. Nesse momento ela acompanha o seu pai até a casa do que parece aqui ser um dos chefes dele, que mora numa mansão à beira-mar, e é justamente o abismo existente entre a sua condição financeira e a dessa família, né, que emprega o seu pai, que vai chocar a Ana nesse momento e vai impressioná-la muito, a ponto dela, anos mais tarde, lembrar de tudo que aconteceu com detalhes, e esse acontecimento, essa cena sempre vir à sua cabeça. Então, nesse dia, ela conseguiu aí brincar na praia, né, na praia de Manhattan, enquanto seu pai ali travava relações profissionais com outra pessoa, que muito impactou a Ana também. Depois disso, acontece que o pai dela muda muito, principalmente com ela, porque eles eram muito próximos e ele acaba se afastando bastante. Uma coisa acontece muito importante aqui, que é o sumiço desse pai, dessa figura paterna tão importante para ela e importante também para a família, porque a família é constituída então da Ana, que é a filha mais velha, do pai, da mãe, que é uma antiga bailarina de teatros, enfim, e da filha mais nova, que é adoentada. Aqui não fala exatamente qual é a doença da garota, porém a gente entende que a condição dela é de paralisia quase completa. A gente consegue pegar aí algumas expressões faciais da menina e alguns balbucios dela. Balbucios, é assim que pronuncia? A garota, Lídia, ela fala algumas coisas, muitas vezes incompreensíveis, e é descrita como uma menina belíssima, coloca em comparação com a Ana, que é uma garota nem tão bonita assim, mas ela é muito esperta, ela é muito ativa. Então o pai sempre compara as duas garotas, ele acaba rechaçando um pouco a filha mais nova por conta de sua condição. Então acho que por isso também ele se dedica muito mais a Ana, reforçando esse laço familiar paterno que ele tem com ela. Quando ele some, então, a família muda completamente a situação, né? Por conta da situação financeira também, mas porque a figura masculina naquela época era muito importante socialmente falando ali para legitimar uma família, principalmente a posição da mulher em sociedade. Nós estamos falando aqui de 3 mulheres, sendo uma adoentada, então foi importante isso, tirando o fato de que, emocionalmente falando, foi um choque, um baque para elas. E a Ana, então, ela precisou encontrar um emprego para si. Na época da primeira cena, né, da praia de Manhattan e tal,
ela tinha apenas 11, 12 anos. Isso aconteceu, o sumiço do pai e essa reviravolta na situação da família aconteceu alguns anos depois, logo em plena Segunda Guerra Mundial. Ela tinha acho que uns 20 anos, nem isso. Então ela encontra um emprego que é no arsenal da Marinha, ou seja, ela vira praticamente militar aí, vamos dizer, produzindo peças para os navios de batalha de guerra. A condição da mulher ali, nesses tipos de emprego, na verdade, aconteceu porque muitos dos jovens da época que tinham esse emprego acabaram indo para a guerra, certo? Então, tinha uma demanda por essas mulheres trabalhando nesses empregos. Só que a Ana ali dentro, ela entra em contato com outro tipo de emprego, que é o do mergulhador, que mergulha para fazer reparos em navios, enfim, no fundo do mar mesmo. E ela se apaixona por isso. Nessa época, então, ela quer se tornar mergulhadora, porém, apenas homens eram mergulhadores. Ela se torna, ou tenta se tornar, uma pioneira nesse sentido. Ela quer ser mergulhadora. E justamente por isso, ela decide permanecer em Nova York para ver se consegue se tornar mergulhadora, quando a família dela decide retornar ao interior, à casa da família que mora ali no interior. É então que ela se vê sozinha, certo? E a solidão aqui é um aspecto muito importante no livro e que traz à tona muito do interior dessa personagem, e que eu acho que vieram, assim, esses momentos interiores psicológicos da Ana, permeiam, claro, o livro inteiro, porém em alguns momentos ali de solidão a gente percebe a carga emotiva, emocional que existe nesse livro e que está presente, na verdade, em todas as relações sociais que ela trava. Porque uma outra figura muito importante aqui é a daquele chefe do pai dela que ela conhece logo na primeira cena, quando ela ainda é muito jovenzita, só que retorna depois de muito tempo. Ela acaba esbarrando com ele numa boate, porque ele é o dono dessa boate, e tudo volta então pra cabeça dela de acordo com a memória que ela tem daquela época. Só que esse cara, a gente fica sabendo, não é spoiler, mas ele faz parte ali do submundo de Nova York da época, que existia ali na época muito fortemente. E esses gangsters, né, eles vão rodear o livro, principalmente da segunda metade pro final, que é quando a gente vai entender a ligação do pai da Ana com essas pessoas, com o submundo. Tudo isso vai se entrelaçando de uma maneira tão linda, tão bela, e parece que facilmente, sabe? A escrita dessa autora, Jennifer Egan, ela constrói o enredo de uma maneira tão segura, a gente percebe um controle ali por trás de todas as cenas que ela constrói aqui e vem trazendo pra gente, a ponto de me fazer entender que todos os momentos aqui nesse livro, que é longo, tem 450 páginas, são importantes pro enredo. Ela consegue fazer isso de uma forma muito bonita, que é colocando, assim, alguns cenários pra gente que muitas vezes não tem um desfecho. Pra mim, outra coisa que eu quero falar pra vocês é não o final, mas a parte final, um terço do livro, um terço final do livro, que é quando muda, porque o livro, na verdade, ele tem a perspectiva da Ana, porém, ele também vai visitar a perspectiva desse chefe, que é o Sr. Styles, que é um gangster, da Ana também, como eu disse pra vocês, mas depois surge a perspectiva de um outro personagem, que eu não vou falar qual é pra vocês, porque é uma surpresa e tanto, e que se passa no mar. Eu amo histórias que se passam no mar, e aqui é retratado pra gente também a questão dos navios, né, que estão ali no mar durante essa guerra, a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa interessante, então, também aqui retratado é o ambiente de trabalho da Ana, porque ela é pioneira, né, uma mergulhadora pioneira, e há muito preconceito em torno da personagem, porque ela é mulher. Nós temos, portanto, aqui toda essa discussão em torno do preconceito, do machismo que estava em torno da mulher da década de 40. Eu achei isso fenomenal, porque a construção dessa personagem aqui é belíssima, é muito boa, muito, assim, cheia de detalhes. Não são personagens, e principalmente ela, planos, são personagens redondos, ou seja, não é nem bonzinho, nem mal, tem um meio termo, né? Então apresenta ambos os lados dessas pessoas pra gente. E a Ana aqui pra gente é muito forte, apesar de ter as suas coisas negativas, vamos dizer, todo mundo tem, fica claro aqui pra gente isso. E essa questão da mulher forte, que ela realmente é uma mulher forte por conta de tudo que aconteceu na sua família e tudo que ela enfrenta e por tudo que ela passa, eu achei, assim, que só enriqueceu o livro
é, na verdade, a base dele pra mim. Assim, claro, outra coisa que pra mim compõe a base desse livro aqui é, claro, o fator histórico. Em muitos momentos eu me via pesquisando coisas da época que foram mencionadas aqui no livro, como a construção do USS Missouri, um grande navio da época, de última tecnologia, que a Ana acompanhou ali no seu trabalho no Arsenal de Marinha, e que é um componente muito importante da história dos Estados Unidos. Foi usado na Segunda Guerra Mundial, foi usado inclusive na Guerra da Coreia e hoje se tornou um museu. Então vejam, eu fui atrás disso, essa é uma foto lindíssima desse navio e que tanto colocou pra mim, assim, visualmente falando, um pouco da história, sabe? Para compô-la um pouco mais. Então eu acho esse aspecto histórico muito bem colocado aqui no livro e que é, então, um fator muito importante para ele, assim. Se você gosta desse tipo de livro, essa história, para mim, foi uma boa companheira. Eu não poderia pedir nada diferente assim nessa época pra mim, da vida, que está bem conturbada, e é por isso que eu já peço desculpas por não ter postado o vídeo segunda-feira passada. Final de semestre tá tenso, mas eu prometo pra vocês que eu tô preparando coisas muito legais pro próximo mês, então aguardem, eu tô muito ansiosa com isso, com as novidades que vem por aí. Fica aqui então minha indicação, forte indicação de uma leitura muito bonita, muito extensa sim, mas ela é uma companhia pra gente, gostosa, surpreendente, com uma escrita muito acessível, porém ela traz à tona o psicológico dos personagens, que é algo que eu sempre valorizo num enredo. E enfim, foi uma surpresa pra mim conhecer, porque esse foi o primeiro livro que eu li de Jennifer Egan e que eu já estava querendo ler há muito tempo por conta dos seus prêmios, né, de todo mundo falar bem dessa escritora. Ah, eu tava esquecendo de mencionar essa capa que eu achei linda, tem tudo a ver, né, principalmente com a questão familiar da Ana. Nós vemos um corpo que parece um cadáver aqui dentro dessa banheira, com mãos ali retirando, parece, o corpo do lugar. E olha essa folha de guarda, né, poderíamos dizer, mais ou menos isso. Eu achei linda, linda, linda essa ilustração. Então fica aqui o livro de hoje que eu trouxe aqui pra vocês. Muito obrigada por terem me acompanhado no vídeo até o momento, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça do seu joinha aqui embaixo, assim você me ajuda a avisar o YouTube que é importante para você receber as notificações aqui do canal, e mais pra frente teremos sorteios nos quais será importante você assinar, ativar o sininho, né? Acho que eu nunca pedi aqui pra vocês isso, mas ativem o sininho ali na página principal do Literaturice, porque isso faz bastante diferença na hora de você receber as notificações aqui do canal, que não estão indo para todo mundo. Enfim, é muito importante. Compartilhe o Literaturice com quem você sabe que gosta de ler, e é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Beijão, até lá, tchau, tchau!